E para começar a terceira rodada de filmes, vamos a um clássico que por ele só quase que merecia uma trilogia, mas como o lançamento dele é em 84, vamos falar de Karate Kid. Nossa. O filme que agora tá na Netflix, inclusive, mas ele tá com uma série agora do Cobra Kai, que é uma sequência da história, né? Excelente, que vale a cara, pena excelente. muito. Eu digo assim, é uma série sensacional, mas que vale a pena rever os filmes antes. Você que não assistiu os filmes aí, antes de assistir o Cobra Kai, eu aconselho assistir os filmes do Karate Kid, 1, 2 e 3. Os flashbacks mostram exatamente os filmes, né? Isso que é bacana. Existe um Karate Kid que foi feito com o filho do Will Smith lá. É um filme que daí ele foge do Karatê, né? Ele vai pro Kung Fu, que é outra arte marcial. Mas nós estamos falando do Karate Kid 1, lá de 84, né? O lendário filme da cena do gafanhoto, né, Tivo? Da Libélula. Da Libélula. A Hora da Verdade. É verdade. A Hora da Verdade. Karate Kid é a Hora da Verdade. E assim, o Karate Kid ele conta a história do Daniel LaRusso, que é interpretado lá pelo Ralph Macchio, né? E ele é um cara que não envelhece, né? Porque a cara que ele tem na série cara, hoje exatamente. é a mesma figura. E ele é um adolescente que ele se muda e se envolve com a namorada de um cara que tá numa gangue, que na verdade não é uma gangue, é de uma outra escola de karatê, que é Cobra Kai. E essa gangue é o Dojo Cobra Kai. E essa gangue vem atrás do LaRusso e ele então encontra na figura do Sr. Miyagi, né, um professor que começa a ensinar arte marcial pra ele no intuito de defesa pessoal, né, não de contra-ataque. Ele ensina fazendo ele fazer as como é que é? O lixa a parede, pinta a parede. Lixa Encera o carro. Encera o carro. Ele usa cenas do cotidiano para treinar o karatê, né? O karatê tá em tudo, né? E o karatê está em tudo, né? Como filosofia de vida mesmo, como o karatê é, né? E é um fato interessante até que eu vou falar que o filme é de 84 e depois da minha adolescência eu treinei karatê e fui descobrir, né, que lá o Pat Morita, que é o ator, né, ele faz o papel do Sr. Miyagi. E o Sr. Miyagi, ele de fato existiu. Na ilha de Okinawa existia o Sr. Miyagi, que foi o cara precursor que inventou um estilo de karatê, que é um estilo chamado Goju-Ryu, o qual eu treinei. Que tá? É mesmo, é? Então, né, se você olhar os estilos de karatê, é como se a história contasse a história do Kung Fu, do Goju-Ryu, né, contra o Shotokan, que é outro estilo de karatê, que é o estilo do Cobra Kai, que é um estilo mais agressivo de combate. O Goju-Ryu é um estilo mais de kata, então mais de movimento, de defesa pelo movimento. Então, é bem interessante esse filme porque ele conta a história real mesmo do Sr. Miyagi. Eu assistia na época, adorava todos os Karate Kid, eu adorava muito aquele ator, porque ele fez um outro filme também, que era Crossroads, que era de guitarra, que era sensacional o filme Muito também. bom o filme. E eu tocava guitarra. Mentira! A gente é mais ou menos, né? Eu tocava guitarra. E lá ele tem um duelo, né? Porque ele toca blues e ele toca a quinta de Beethoven no filme, alguma coisa. Paganini. O Quinto Capricho de Paganini. O Quinto Capricho de Paganini. Sensacional. É onde ele consegue ganhar, né, o duelo com o campeão que seria do Gramunhão. Que é o Steve Vai. O Cramulhão, que é o Steve Vai. Que é o Steve Vai. E detalhe, né? O Steve Vai foi que fez as cenas do Ralph Macchio, né? Sim, então, tipo, ele é o guitarrista dos dois lados, né? Esse filme também é muito bom, mas assim, por que eu tô falando isso, né? Porque o Ralph Macchio, ele fazia muito filme nessa época. Ele fez um outro que ele era jogador de futebol também, não vou lembrar o nome agora. Ele fazia muito filme. E o cara não envelhece. Hoje, você vê no Cobra Kai, hoje ele tem a mesma cara que ele tinha lá. Ele tem quase 70 anos, por exemplo. 64, 65, alguma coisa, na verdade. O William Zabka também, que faz o Johnny Lawrence. O Johnny Lawrence também não envelhece, né? É verdade, envelheceu bem pra caramba. Eu, particularmente, acho que a pegada da série Cobra Kai tem muito a ver com o que aconteceu na história lá. Porque pensa assim, o Johnny Lawrence era da cidade, era campeão do karatê, tinha a namoradinha dele, chegou um cara de fora, mexeu com a namorada dele. Era marrento no filme, né? Marrento pra caramba. Até hoje ele é marrento na série, né? Foi lá dentro o cara tava no banheiro na festa fantasia de Halloween, lá foi lá e jogou água nele. Depois um senhor de idade veio, bateu meia dúzia de adolescente. Cara, quem que é o vilão da história, né? Eu às vezes eu até penso que o Cobra Kai tem razão. E se você olhar o Cobra Kai, o personagem dele, assim, é bem... Chega a ficar com dó dele na série, né, cara? Na série do Cobra Kai. Sim, um coitado, né? Fala, pô, o cara sofreu a vida inteira, né?
Foi um derrotado a vida inteira. Agora, na quarta temporada, aí já tá bem melhor, né? Ele já Vamos tá... dar spoiler da série também, né? enfim. Essa é recente. Mas de qualquer forma, o Karate Kid fez parte da infância de todo muita mundo. gente. Assim, a sequência Karate Kid 1, 2 e 3, eu acho que é... Você sabia que teve um 4? Karate Kid 4 com o Pat Morita? Teve com o Pat Uma Morita. moça, né? Uma moça, cara, Hilary Swank. Sim. Só que não foi grande coisa. Não foi muito, Não. né? Eles até estavam cogitando a participação dela na série Cobra Kai, só que ela parece que não tava concordando, alguma coisa nesse sentido. Mas é um filme muito bom mesmo. Eu acho que o Karate Kid marcou muito a década de 80, né? Com a filosofia do Karatê, com mãos limpas, né? Foi bem bacana e por isso que ele tá na minha lista, assim, porque ele foi um filme especial pra mim na época. Comecei a treinar Karatê por conta dele e daí fui descobrir que, de fato, a história mesmo se funde com a realidade lá com o... Show. E trazer a cultura também, né? O bonsai, que era, nossa... Então, galera, recapitulando aqui, a gente já apresentou 7 filmes na nossa lista, no nosso primeiro top 10. A gente não tá falando muito de ordem deles, né? Mas a gente já falou de 7 filmes, então Karate Kid foi o sétimo. Sétimo? Sétimo. E falamos de Poltergeist, falamos de Karate Kid, Robocop, Curtindo a Vida Doidado, falamos de Conta Comigo, Rambo, qual mais? Esqueci um. E... O Alzheimer é hoje um problema. Ah, os Fantasmas se Divertem. Fantasmas se Divertem. E bora continuar na lista, então? Então, Qual é o próximo? Pensei em um aqui na minha lista que vai pra comédia também. Loucademia de Polícia. Sensacional. Bom demais. De 84 também. É um filme que, nossa, é uma comédia muito nonsense, assim, mas comédia e policial, né? Pra quem não conhece também, o prefeito lá da nossa cidade, a ideia deles era abrir espaço, né? Pra que a polícia não tivesse só aqueles caras, assim, que passaram aqueles testes físicos, né? Era Os uma caras guarda preparados. civil, né? Mas eles queriam abrir espaço pra qualquer tipo. Independente de sexo, de estilo, de tipo físico, né? De aptidão, nada. Poderia qualquer pessoa se candidatar lá e ir pra polícia. E daí pra pronto. academia, né? Pra academia de polícia. Academia de polícia. Isso. E daí pronto, a partir daí começa, né, o show de bizarrices. Porque aparece um mais doido que o outro, um mais engraçado que o outro, né? Eu gostava pra caramba do Hightower, cara. Hightower. Eu gostava. Não era o Hightower. Era O Alzheimer é Era aquele que tinha o 38 gigantão lá, Não era Hightower. Um que eu lembro bastante, assim, que ficou muito famoso também é o Winslow lá, que é o... Cadê Jones. Cadê Jones. Winslow? Que é o cara das vozes lá. Isso. O Winslow é o nome do ator. É o nome do ator. O Jones era o cadete. Que ele imitava a metralhadora, né? Nossa, só no gogó mesmo, fazia o megafone, barulho de polícia, vários sons, né? E na vida real ele faz isso, né? Faz. Ele é um cara que tem um talento assim que... Até dá pra colocar um corte, tem uma entrevista dele Que ele faz uma... rapping. Isso, tocando guitarra. Sensacional. No vocal, uma coisa absurda. Vou colocar. Então... Eu acho que foi até ali que ele começou, né? E o Marrone, que é o Steve Guttenberg. Então foi um filme que me marcou muito por causa disso. Uma comédia... Foi um dos filmes que eu acho que eu comecei a curtir comédia a partir daí. Ele teve muitas sequências, ele teve 7 filmes. Meu Deus do céu. eu não vou lembrar da ordem de todos, mas o que eu mais gostava era que a cidade inteira ficava sitiada, assim. Inteira, assim. Eu também até me perco, né? Porque foram muitos, então você acaba não lembrando qual a história que é de qual. Porque o primeiro é quando eles estão na academia e eles terminam o filme eles virando policiais, né? Isso, eles viram policiais. Eu gostava pra caramba do... Tackleberry. Tô pegando Tackleberry. Tackleberry, cara. Exatamente. E tinha o comissário lá, o dono, o diretor, não era o Capitão Master. O Lassar. Eric Lassar era o velhinho. Eric Lassar. É o velhinho? Eric Lassar era o velhinho. Era o dono da academia. Bem velhinho, mano. Isso, era o Thaddeus Harris, que era o George William Bailey. A cena que eu era mais o lembro... cara que era o chefe.
que ele sai dançando no clube, é nesse filme, no 1 já ou não? Essa cena eu não lembro também, porque eu falei, são muitos filmes. O humor era levado de uma outra maneira, né? Como humor de verdade. Como humor de verdade, tem que ser livre, né? Exatamente, então foi um filme bem... E a Loucademia de Polícia também fez muito sucesso em outras mídias, né? Eu lembro que tinha um desenho que passava na TV Colosso, Exatamente. que era da Loucademia de Polícia, que foi durante muito tempo. Deve ter tido jogo também, não vou lembrar agora de cabeça, mas deve ter tido se tiver. Mas desenho teve mesmo. Valia muito. Vale muito a pena. Aí tem aquela policial que tinha uma vozinha bem fininha também, irritante, assim, cara. Baixinha. Uma que era baixinha, né? Tadinho. A Hooks. A Hooks, exatamente. A Hooks. Sargento Hooks. Cara, tem cenas hilárias. Que daí ela vai fazer uma abordagem, daqui a pouco ela se transforma na abordagem, né? Muito bacana, cara. Eu acho que vale a pena a Loucademia de Polícia. Você que tá em casa e não assistiu, é uma comédia dos anos 80 sensacional. Sensacional. Vamos pro filme 10? Bora. Falando em Jean-Claude Van Damme, Olha só. vamos para um filme que ele recusou a fazer o papel. Olha só. Olha só. Vocês não sabiam disso. Não Vamos sabia. falar de um filme de ação dos anos 80, final da década de 80, de 87 para ser mais preciso, O Predador. Nossa. O Van Damme tava pra ser esse filme. O Van Damme seria o Predador. E ele Você não tá brincando? quis o papel, cara. Só porque não iam saber que era ele. Só. E ele não quis o papel do Predador, talvez porque não apareceria, né? E é um filme assim que vamos falar, né? Os efeitos especiais pra época são sensacionais, né? Muito bom. Eu lembro que esse filme, depois eu assisti ele no cinema. E assim, eu era muito pequeno, era adolescente mesmo, e ele veio pro cinema de Curitiba, eu fui lá assistir. Todo mundo ficava imaginando a cena, né? Porque, pra quem não sabe, né, a história do filme, né? O Capitão Alan Dutch, né? Que é o Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, né? Ele vai pro meio da mata no México, né? Pra resgatar uns soldados lá na Guatemala, pra ser mais precisamente, e ele começa a encontrar corpos, né? No meio da mata, aquele negócio assim. Era meio terror esse filme. Era então. tipo um negócio mais suspense, assim, mais pegado, né? Uma ação científica, vamos dizer assim, né? Não é ficção científica. Ação científica é boa. E ele começa a encontrar esses corpos e ninguém sabe da onde que veio, o que tá acontecendo. E aí então que você tem a revelação que existia uma criatura alienígena que estava fazendo um estrago no meio da mata lá. Que era o Predador. Que era o Predador. Então a cena do Predador, quando aparece o Predador a primeira vez no cinema, sensacional pra época. Porque ele ficava invisível na floresta. Ele ficava invisível na floresta, ele tinha uma camuflagem dele que o tornava invisível. Então você via que tinha alguma coisa na tela, né, do cinema, que passava alguma coisa, mas você não sabia o que era. E a mira no cara. É. O cara procurando As e a mira... as três pontinhos, Os três pontinhos dele, que era a arma, né? Alienígena. A arma alienígena laser, na época que Mas esse Predador teve muita continuação também, né? teve muita. muita continuação. Clássico, o Alien também, né? Depois teve o Alien Predador versus versus Alien. E é bacana você falar disso de Predador versus, porque assim, a história do filme, né? Pra quem não sabe aí, a origem do filme foi de uma piada. Eles queriam fazer um filme do Rocky Balboa contra o ET, no filme O Extraterrestre. Nossa! Então daí surgiu a ideia, né? De fazer um filme de um lutador contra um alienígena, um ser de outro planeta. Na década de 80, o Schwarzenegger varreu, né? Varreu. Ele e o Stallone, mas mais ele. Mas varreu. ele varreu, né? Era o cara, o superstar, né? Então, ele estando no filme já era sinônimo de sucesso naquela Atrair o época. público no... E assim, tem uma cena assim, que é marcante no filme, que é a hora que ele consegue atingir, né, o Predador e sai o sangue do Predador, né? Que é um efeito especial que é verde. E o que era o sangue do Predador, cara? Pra quem não sabe, Mas né? tinha um esquema que ele era meio ácido, né? Que ele derretia ou não? O que é? O sangue quando caía ele derretia, eu tô viajando? Ele era um... Mas sabe como que foi feita a cena, cara? Não. Aquilo ali é glow stick com KY gel, cara. Sabe essas luzinhas verdes de festa? Mistura, você tem o sangue do Predador em casa, cara. Que doido. É fantástico. Assim. Não façam isso em casa, galera. E assim, outra curiosidade do filme bem marcante é que, cara, ele sofreu muito frio pra fazer o filme. Porque como foi filmado no México mesmo, a temperatura era muito baixa. Então, o filme inteiro, mata fechada, dentro do barro,
E ele com os bíceps de fora. Ele, né, com os bíceps de fora, então muitas das cenas ele tava bebaço, cara. Caraca, Ele tomava bastante e a equipe tomava pra poder aguentar o filme. Tequila, provavelmente. Então, assim, é um filme que tá na minha lista, é um filme de ação pra época, que eu acho que superou as expectativas de efeitos especiais. Depois tem que dar uma pesquisada, eu não lembro se ele... Eu acho que ele foi ganhador de algum Oscar de Vamos ver já. efeitos Até a gente especiais. falou de Alien também, ficou de fora porque o primeiro também é de 70 e alguma coisa, né? Então também, a gente citou Alien, mas... Baita filme também, né? Mas Predador, E muito bom. Predador versus Aliens, acho que é dos anos 90, mas é um também. filme sensacional. E agora saiu um novo Predador, né? A caçada. A Caçada. A Caçada. É? É. Prey. Prey. É, uma coisa assim. Esse eu não vi ainda. Eu mas vi ele ainda tá também, mas... Eu até coloquei no nosso grupinho lá a chamada do filme, porque eu tava buscando umas informações pra colocar aqui pra gente ter, né? E eu achei isso aí e falei, cara, nós precisamos assistir de repente, marcar pra gente assistir juntos o filme aí, cara. Eu acho que vale a pena. Deve ser... Eu ouvi comentários muito bons desse filme também. Eu já vi comentários muito bons, comentários que teve uma forçação de barra ali, né? Crítica Por ser sempre tem. Mas de novo, por ser uma personagem feminina. E assim, aqui no canal a gente sempre fala isso, né? A questão ideológica da coisa, a gente não é contra, e longe disso, né? A gente só quer boas histórias. Quando a história é boa, pode ser o protagonista que for. Homem, mulher, enfim, Qualquer tanto faz, gênero, qualquer Vamos gênero. falar de Tomb Raider, né? Por que melhor que o Tomb Raider, exato, né? exato. Uma sequência sensacional. Então quando é um negócio muito gratuito que a gente fica meio assim, tipo, daí Lara Croft. lacração por lacração não rola. Não rola. Só que esse eu não vi ainda, não assisti. Também não assisti. Eu também não assisti. Respondendo a tua pergunta, ele foi indicado na categoria de melhores efeitos visuais, mas não venceu. E ele venceu um prêmio Saturno, que é a primeira vez que eu escuto esse prêmio, que ele venceu de melhor música e foi indicado em melhor filme de ficção científica e de melhor ator pro Schwarzenegger. Melhor ator pro Schwarzenegger, eles forçaram um pouquinho, né? Mas tudo bem. Mas é um filmão mesmo, é um filmão. A série inteira do Alien, olha, do Predador eu acho legal, né? Eu gostava, tinha uma época que tinha o personagem do Predador nos jogos do Mortal Kombat, pra você jogar. Era legal pra caramba. É verdade. Era legal pra caramba, cara. Muito legal. Vale a pena também, galera. Então, o primeiro Predador, na capa é o Schwarzenegger, nem aparece o Predador na capa, não aparece o Schwarzenegger. Até isso era meio que o charme, né? É verdade. Não aparecer. Não aparecer. Porque foi tipo uma revelação mesmo a hora que apareceu ele pela primeira vez, né? Ele no Predador 2, que eu não lembro quem que é o ator, que ele muda, né? Muda, mas já vamos descobrir. Pesquisa aí que ele tem uma série que ele... Aí você consegue entrar na nave do Predador e você vê que existem os troféus, né? Cara, o Predador é com o Danny Glover, cara. É com o Danny Glover, isso que eu tava tentando lembrar. Danny Glover. Danny Glover, Caraca. Máquina Mortífera, né? O ator de Máquina Mortífera, Danny Glover. E aí é icônico também quando ele consegue perceber que são vários predadores, né? Que é uma raça É inteira. uma raça inteira, é uma nave que daí ele entra dentro e ele vê que o predador coleciona alguns troféus, né? E daí ele... De cada caçada, né? De cada caçada. E daí ele recebe, né? Também um troféu por ter caçado o predador. Caramba, né? É uma sequência de Nossa, eu filmes. não lembrava disso, é verdade, porque ele lembrava consegue também. vencer, né? Ele consegue vencer o predador. Nós estamos ficando velho, a memória vai falhando um pouco, Alzheimer. mas é normal. Mas a gente lembra dos filmes e a gente daí tem o Google ali pra pegar os detalhes que a gente não lembra, né? Mas... Primeiros 10 vencidos, galera? Primeiros 10 vencidos, eu acho que fechando com chave de ouro essa sequência de filmes aí. E tem muito mais ainda por vir de grandes filmes aí, né, Divo? Galera, são mais 2 vídeos que a gente vai fazer, que são mais 20 filmes, então, né? Tem comédia, tem terror, tem ficção, tem o American Pie da década de 80 também, que é um filme massa, a gente vai lembrar. O primeiro filme do Johnny Depp, olha eu dando spoiler aí. Mas, por hoje a gente separou esses primeiros 10. Quero agradecer muito a participação do meu amigo Fer, do meu amigo Will. Nos próximos eles estarão aqui de volta e a gente já tá planejando vários outros temas pra fazer aqui. Se vocês gostaram desses primeiros top 10, vai vir muita coisa legal pela frente aí. Sessão tiozão, né? Sessão tiozão, porque a gente virou tudo tiozão mesmo. Nice. Uns mais, outros menos, né? Mais, outros, porque 86, 83 e 79. 79. Mas estamos tudo na flor da idade, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu. Um abraço, galera, aí. Fui!